Muito bem, olá pessoal, olá turma, espero que estejam todos bem, hein? Se cuidando, se protegendo e estudando para a gente terminar logo esse ano, né? Esse ano tão diferente, tão fora do normal, né? Fora da curva, como dizem por aí. Mas, assim, embora superficialmente, acredito eu, algum aprendizado levaremos disso tudo, né? Não só disso tudo que estamos vivenciando, mas dos conteúdos escolares que estamos estudando, beleza? Não esquecendo que, assim, na minha opinião de professor, o segundo ano de biologia é um dos anos mais difíceis do ensino médio nessa disciplina que é a biologia, ok? Porque envolve, principalmente por causa da fisiologia humana, né? Que é um conteúdo muito complexo e ainda temos a fisiologia vegetal. Após o término desse conteúdo, né, passaremos para a fisiologia vegetal, aprenderemos mais sobre como funciona o corpo das plantas, beleza? Mas esse é assunto para logo mais. Vamos então dar continuidade ao nosso slide da última aula. Paramos aqui, não é isso mesmo? No nível químico, relembrando, nós temos o nível químico que é aquele nível que apresenta os elementos químicos que constituem o nosso corpo. Aí temos aí o carbono como campeão de todos, né? O oxigênio, sim, claro, com toda a importância que ele tem, por ser o gás da vida, o gás que promove o funcionamento celular, porque através do oxigênio, é só com o oxigênio que as células conseguem sintetizar energia, não é? Através das mitocôndrias, organelas especializadas em produção de energia, mas essa energia só é produzida na presença do oxigênio, beleza? E aí em seguida vem o carbono, elemento fundamental que nos torna organismos orgânicos, né? Sem a presença do carbono não seríamos classificados como tais. Temos o nitrogênio, fundamental para a constituição das bases de DNA, né? As bases nitrogenadas do nosso DNA. E depois temos o hidrogênio, que obviamente compõe aí as células também nas pontes hidrogenadas que ligam as pontes nitrogenadas, né? Então, assim, temos todos esses elementos e muitos outros em que se apresentam aí como constituintes do corpo humano e como elementos fundamentais, eu diria até que em alguns casos servem como combustível para o funcionamento dessa máquina perfeita que é o corpo humano. Beleza? Seguindo então o nível molecular, as moléculas por sua vez combinam-se para formar o próximo nível de organização, o nível celular. As células são as unidades estruturais e funcionais básicas de um organismo. Sem a célula não há vida, lembra? Então, os vírus não são classificados como seres vivos por serem organismos acelulares. Porque até aqui, pelo que se entende biologicamente, para ser considerado vivo e classificado como tal, precisa possuir célula. Mesmo que seja uma única que componha o corpo todo do organismo, como é o caso dos seres unicelulares, protozoários e bactérias. Ainda assim, mesmo que seja só uma, tem que ser constituído por uma única célula. Beleza? Então, vamos seguindo com mais aula, com mais conteúdo, para que vocês possam aprender, beleza? A estrutura celular eu não vou me ater a ela, porque essa é uma aula que a gente dá no primeiro ano, né? Temos ela no primeiro ano e é exatamente na organização dos seres vivos, né? Começando do átomo, aí vem para as moléculas, depois temos as organelas, em seguida temos as células, os tecidos, né? Os órgãos, os sistemas e o indivíduo, né? O organismo como um todo, beleza? Tecido, então, é o resultado da aglomeração de células especializadas, tá bom? Não é qualquer tipo de célula que se une a outro qualquer tipo de célula que vai constituir tecido. Para que eu tenha um tecido, por exemplo, o tecido adiposo, que é o tecido da parte gordurosa do nosso corpo, são as células de gordura, olha aí, células ricas em gorduras, são constituídas por tecido adiposo. Os adipócitos, essas células então são células que obviamente por serem gordurosas, por conterem gordura, se aglomeram para formar um tecido, esse chamado de tecido adiposo, ok? Os glóbulos
vermelhos, os glóbulos brancos, as hemácias, né? Os vermelhos são mesmo que hemácias, tá? Os brancos não, os brancos são mesmo que leucócitos, são os fabricantes de anticorpos. As plaquetas, né, que temos aí são fragmentos celulares para coagulação sanguínea, e o plasma, que é o líquido que é propriamente dito o sangue. Beleza? Esse também é um tecido, e as células que compõem esse tecido, chamado de tecido sanguíneo, são células especializadas. Vejam elas. Os brancos, também chamados de linfócitos, de leucócitos, fabricam os linfócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, são os transportadores, levam oxigênio e nutrientes por todas as partes do corpo. O plasma sanguíneo, na sua própria constituição, é fundamental nos transplantes de sangue. Ele e toda a sua constituição é o que é transplantado. As plaquetas são as que coagulam o sangue quando há uma hemorragia, um vazamento sanguíneo em qualquer parte do corpo, em qualquer vaso. As plaquetas cuidam, né, para que esse sangramento seja cessado, para que ele cesse, para que ele não continue. E isso é a coagulação sanguínea, que quem promove são as plaquetas. Beleza? O tecido conjuntivo fibroso, o próprio nome diz, é o tecido conjuntivo das fibras colágenas, né, formado aí pelos fibrócitos. São as fibras do nosso corpo, aquelas partes, tá aqui, né, no joelho, que esticam, né, galera, que dão constituição para as estruturas do corpo. As fibras do tecido, ou melhor, o tecido conjuntivo frouxo, esse fibra é composto também por fibras colágenas, fibroblastos, macrófagos. Esse tecido frouxo, dentre outras características, possui as células de defesa propriamente ditas, os macrófagos, né? Que são células especializadas em capturar e dar fim aos organismos invasores do nosso corpo. São células de defesa, ok? Aqui nós temos o tecido ósseo, que é constituído pelos osteócitos, células especializadas, que se alimentam de carbono, cálcio, né, e todos os elementos que formam os ossos. E elas são, esse tecido, né, essa parte do nosso corpo, que são os ossos, são vascularizados, possuem vasos sanguíneos, tá bom? O tecido cartilaginoso, que forma as cartilagens do nosso corpo, esse está presente em várias partes do nosso corpo aqui, não é? Fazendo a junção entre os ossos, para que não haja contato de osso com osso, constituindo as orelhas, a parte estrutural do nariz e várias outras. Entre os discos vertebrais da coluna vertebral estão aí as cartilagens compostas pelo tecido cartilaginoso, beleza? As especificações dos tecidos básicos. O epitélio é a parte do revestimento do nosso corpo, a pele propriamente dita, né? Mas o tecido epitelial, ou o epitélio, está presente em vários órgãos que compõem o nosso corpo, como o fígado, o pulmão, os rins, o estômago. Lembra que eu falei do estômago, que é forrado ali com o tecido epitelial, na mucosa estomacal, não é? E as cavidades corporais internas também possuem tecido epitelial, ou o epitélio. O conjuntivo, esse é o mais extenso, né? Ele está presente em praticamente todo o corpo, é constituído por células que possuem matriz extracelular abundante. A função desse tecido é de preenchimento, sustentação e transporte de substâncias pelo corpo. Que bacana, né? Esse tecido é o mais extenso por essas características, viu, galera? Transporta, preenche, sustenta, não é? Então, por isso ele está presente em tão grande quantidade no nosso corpo. O tecido muscular é constituído por células que se contraem, né? Contraem e relaxam. São os músculos da sua mais essencial característica. O tecido nervoso, formado por nervos, não só por neurônios, tá? Por células que constituem o tecido nervoso central e o tecido nervoso periférico. O periférico é aquele nervo, né? O tecido nervoso periférico é aquele tecido que constitui, por exemplo, o nervo que faz o seu dedo se mover, que faz a sua pálpebra subir, os seus olhos fecharem, o seu estômago contrair para expulsar o alimento que já foi digerido, e por aí vai, tá bom? Então o tecido nervoso
é constituído pelos nervos do corpo, uma ramificação absurdamente linda, eu acho linda a ramificação do tecido nervoso, mais extensa, e toda ela ligada ao cérebro, ao sistema nervoso central. Então, o periférico está ligado ao sistema nervoso central, ligado ao cérebro, na medula, através da medula espinhal, né, todos esses nervos se ramificando para o cérebro, recebendo os impulsos nervosos que partem dos neurônios. Esses sim, nervos da parte que constituem o sistema nervoso central propriamente dito, ok? Aqui algumas imagens de como esses tecidos se apresentam, são cortes laboratoriais, né? Mostrando as características, as formas das células que constituem esses tecidos. Aqui o epitelial, a pele, né? Que recobre a superfície do corpo. O tecido muscular é feito de fibras que contraem. O tecido nervoso consiste em células com projeções que transmitem sinais elétricos, neurônios. Aqui está o corpo celular, os axônios, né, que são essas partes que se ligam uns aos outros, né, célula a célula, para levar o impulso nervoso até onde precisa ser levado. As células, o tecido conjuntivo frouxo, que serve como assoalho para o epitélio, ou seja, ele constitui ali basicamente, né, dentre outras partes, mas ele vai constituir ali a hipoderme, não é? A camada mais profunda da pele. A mais superficial é a derme, depois temos é a derme, epiderme e a hipoderme. A epiderme é a segunda, constituída ainda de epitélio, mas a hipoderme não, constituída de tecido conjuntivo frouxo. O ósseo, né, é a parte óssea do nosso corpo, vascularizada, repleta de vasos sanguíneos. O tecido cartilaginoso das cartilagens, que são as junções, né, que formam ou que constituem as junções dos ossos do nosso corpo, impedindo que o osso se toque a outro osso, né? Isso doeria demais e quebraria tudo, né? Não fossem as cartilagens. E o tecido sanguíneo, que tem como característica a produção de defesas em todos os sentidos, porque as plaquetas, quando agem para coagular uma hemorragia, elas também estão protegendo o corpo, né? E transporte, que é o papel, né, a função das hemácias, os glóbulos vermelhos, que são transportadores principalmente de oxigênio e também de nutrientes. Beleza? A nível orgânico, nosso corpo, né, nós somos um organismo formado por todas essas subdivisões, né? Os dentes, a boca, a língua, o fígado, a vesícula biliar, o duodeno, o piloro, né? O piloro é uma válvula que tem na saída do estômago. O cólon ascendente já constitui, já faz parte do intestino grosso. A válvula iliocecal, que já é aqui na ligação do intestino grosso com o intestino fino. O cego, né, em um corte aqui, que é o seco anal, muitos chamam de seco anal, né? O apêndice, que é o apendicite, né, galera, que muitos sofrem aí com a inflamação dele, aí ele passa a ter que ser retirado. Aí nós temos do outro lado as glândulas salivares, aqui são as partes funcionais mesmo do corpo, né? Produzem saliva, a faringe, o esôfago, o estômago, aqui num corte longitudinal, o pâncreas, fabricante de insulina, né, para proteger contra a diabetes, o cólon transverso, né, que nós temos aqui na região bem abaixo do pâncreas, e aí bem próximo aos ao intestino fino, né, ou intestino delgado. Depois o intestino grosso, que é o final do aparelho digestivo, né, o cólon descendente, esse aqui é o ascendente, que sobe, esse é o descendente, que desce. O intestino delgado, que tem aí mais ou menos 6 metros de comprimento, de tripas, né, desculpem a expressão, mas é bem esse nome mesmo. O reto, né, que dá fim, ou que chega ao ânus, dando final ao aparelho digestório, beleza? A nível orgânico, essa é a constituição do nosso corpo, está voltada praticamente completamente ao sistema digestório, beleza? A título de sistema, nós temos o sistema esquelético, nível sistêmico, né? Sistema esquelético, que é o esqueleto, né, que é a base de sustentação do corpo. O muscular, que é a base de revestimento. Os músculos revestem o esqueleto, não é mesmo? Não só para promover a contração, o relaxamento, mas para estruturar o esqueleto, para proteção do esqueleto, para segurar os ossos, né?
Os ossos são ligados por nervos e músculos, se ligam uns aos outros. O sistema tegumentar, que é o sistema que a gente vai ver aqui na frente, né, que ele promove aí, ó, a proteção e controle da temperatura, está ligado ao hipotálamo, né? Principais funções do tegumentar: proteção, controle da temperatura. Principais componentes: a pele, que protege o corpo, né, para não perder temperatura, para não entrar nenhum tipo de micro-organismo. Então, composto pela epiderme e a derme, né? E tecido subcutâneo, que é a hipoderme, tecido conjuntivo frouxo, mais tecido epitelial, tá bom? Então, tecido endócrino, que é o tecido das glândulas, todas as glândulas do nosso corpo. O sistema circulatório, que é da circulação dos vasos sanguíneos, né, propriamente ditos. O sistema respiratório, que é constituído aí pelos pulmões. O digestório, que nós vimos aí anteriormente, né, começa na boca e termina no ânus. O sistema urinário, né, que é o excretor da urina, por onde sai as substâncias que não têm mais utilidade para o nosso corpo. O sistema genital masculino e o genital feminino, que é não só aparelho de excreção, mas aparelho de reprodução do homem e da mulher. Beleza? Nós vamos ver detalhes deles aí à frente. Então, sistemas de sustentação esquelética muscular. Os ossos têm como principal função sustentação. Os músculos, movimento e proteção. Beleza? Então, os ossos sustentam, os músculos promovem o movimento e a proteção do esqueleto. Tá legal? Principais componentes: os ossos, músculos e as articulações, com as cartilagens aqui, tá? As cartilagens entram nas articulações. O que são as articulações em palavras mais simples, professor? As articulações são as partes dobráveis do nosso corpo, tá bom? Todas as partes que dobram o seu corpo são chamadas de articuladas, né? Partes articuladas. Tegumentar já vimos, protege e controla a temperatura, está ligado à hipoderme. E a hipoderme, está ligado a hipoderme também, né? Porque está bem aqui, bem próximo, mas está ligado ao hipotálamo, que é uma glândula localizada bem no centro do crânio, na base do crânio. E esse sistema ligado ao cérebro, ao sistema nervoso central, quando percebe que o corpo aquece, ele manda que as glândulas, por exemplo, as sudoríparas, se abram e liberem água para resfriar a pele, para que qualquer brisa, qualquer ventinho faça com que essa pele que está em aquecimento se esfrie. Beleza? Os principais componentes do sistema tegumentar são a derme, a epiderme e a hipoderme, que é o que nós chamamos de tecido subcutâneo. Tá bom? Subcutis, debaixo da pele. Subcutâneo significa abaixo da pele. Beleza? O sistema nervoso, as principais funções é o ajustamento do organismo ao ambiente, perceber e identificar as condições ambientais externas para controle da temperatura corporal. Então, nós controlamos a nossa temperatura corporal. Beleza? Somos seres que temos essa capacidade. Os mamíferos todos, praticamente. Alguns não controlam, né? Alguns estão aí sujeitos ao ambiente. O ambiente pode interferir demais na temperatura do corpo deles, bem como as condições dentro do próprio corpo, e elaborar respostas que adaptem a essas condições. A função principal do sistema nervoso é sensorial, função de integração entre as partes do corpo, e a função motora, de movimento, de controle desses movimentos, de coordenação desses movimentos, tá bom? E da mobilidade também, né? Principais componentes: sistema nervoso central, o encéfalo e a medula, e o sistema nervoso periférico são as ramificações nervosas do nosso corpo, os nervos, como nós dissemos nos slides anteriores aí, tá bom? O sistema endócrino é o sistema que envolve as glândulas do nosso corpo, né? Começando aqui pela hipófise, a hipófise, tá, gente? Essa glândula é do tamanho, possui o tamanho de um grão de ervilha, bem pequenininha. Mas ela é a mãe de todas as glândulas, porque é ela quem estimula, ela quem determina o que essa glândula faz, o que essa faz e por aí vai. Então, quando a tireoide precisa produzir hormônio do crescimento, a hipófise ativa a tireoide, libera substâncias químicas de estimulação para que a tireoide trabalhe. Tá bom? A hipófise comanda também as suprarrenais, quando eu tenho que produzir, por exemplo, adrenalina numa situação de atividade física, de medo, de susto, de risco, né?
o corpo reage instantaneamente à atividade ou ao susto ou à necessidade de força física, de velocidade, etc. Essa reação vem através de um hormônio que é liberado pelas glândulas suprarrenais e esse hormônio chama-se adrenalina, tá bom? Os testículos no homem são a parte onde é produzida a célula reprodutiva, também chamada de espermatozoide. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos do homem através também da estimulação da glândula hipófise, tá bom? Então, quando a criança sai da infância e entra na puberdade, que é a adolescência, ele já passa a ser capaz de produzir esse hormônio, mas esse comando vai vir da estimulação feita pela hipófise através de outras substâncias químicas que produzirão o hormônio respectivo, tá bom? O pâncreas é uma glândula produtora, né, de insulina para quebrar os açúcares que entram no sangue, na corrente sanguínea, no organismo, para que esse açúcar, depois de quebrado, circule cumprindo o seu papel, que é de fornecimento de energia, sem causar dano. Quando o pâncreas funciona direitinho, nós não temos problema com o açúcar. Mas é claro que quando nós passamos a abusar do açúcar, nós podemos adoecer essa glândula, esse órgão, e daí em diante temos problemas relacionados à falta de produção de insulina ou a propriamente dita diabetes. Tá bom? Nos ovários ocorre a produção dos óvulos, né? Os óvulos são as células reprodutivas da mulher que será fecundada pelo espermatozoide para produzir uma nova criatura, né? Para gerar um bebê, tá bom? Para promover a gestação, a gravidez e por consequência, um bebê, ok? O sistema circulatório tem como principais funções o transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios para as células e remoção de produtos indesejáveis. Então, a defesa do organismo por meio do transporte de antitoxinas e glóbulos brancos, né, que são os defensores. Também auxilia na manutenção do conteúdo de H2O, ou seja, a quantidade de água está ligada à quantidade adequada, né, que promove a harmonia no corpo, de água no corpo, está ligada ao sistema circulatório do corpo, tá bom? Então, a manutenção da água, que é o H2O, dos íons, né, que são as partes elétricas dos átomos, e do pH e temperatura do corpo, estão relacionados ao sangue, tá? No passado, para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa estava febril, com febre, ela era sangrada pelos médicos para que o sangue quente saísse pela veia, e um novo sangue mais frio um pouco, numa temperatura ideal, normal ideal, fosse produzido no lugar daquele que foi jogado fora para que o corpo perdesse a febre. Beleza? Era eficaz? Não necessariamente, né? Mas era o que tinha para aquela época, né? Na época, estou falando aí de Idade Média, estou falando dos anos 1200, 1100, até o 1300 para trás é o que ocorria, tá bom? O sistema circulatório também é composto por coração, vasos, artérias, veias e capilares sanguíneos. Nós podemos chamar tudo isso aqui de vasos sanguíneos, tá? As artérias, as veias, os capilares são vasos sanguíneos, e o coração, que é o principal órgão de todo o sistema circulatório. Por quê? Porque o coração, ele bate, né? Ele promove o movimento do sangue no corpo humano. O coração, na verdade, para quem não sabe, é uma bomba, né? Uma bomba de bombeamento pelo corpo. Ele puxa o sangue venoso, o chamado sangue contaminado com o carbono, né? Com o dióxido de carbono, CO2, leva esse sangue impuro para os pulmões, e lá nos pulmões, esse sangue, essa substância tóxica para o sangue, que é o gás carbônico, é retirado pelos alvéolos pulmonares, que colocarão no lugar o oxigênio que é inspirado no processo de troca gasosa ou processo de respiração. Tá bom? Então, a bomba motora de todo o sistema circulatório do nosso corpo é o coração. Beleza?
Sistema respiratório, esse que está sendo tão atingido por esse vírus maldito aí, né? Tem como principais funções a troca dos gases, né? Ele captura, né? Ele capta O2, oxigênio, e remove o CO2, tá bem? Captura o oxigênio da atmosfera e troca, joga fora o CO2, ficando com o O2, que é o oxigênio. Os principais componentes do sistema respiratório são as cavidades nasais ou fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia. Essa se ramifica, né, nos brônquios pulmonares. Tá aqui os brônquios, né, aqui a traqueia. E aqui os brônquios, galera, ó. Bem onde o cursor está mostrando. Deixa eu ver se eu consigo colorir essa paradinha. Essa paradinha, dinha. Não, volta aqui. Vem cá. Aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Então, aqui, ó. Traqueia. Aqui os brônquios pulmonares. São como galhos de um tronco de árvore. Se ramificam em muitas ramificações, onde estarão os alvéolos pulmonares, que são as bolsas repletas de oxigênio que foi inspirado e troca esse oxigênio, né? Coloca esse oxigênio nas bolsas, nos alvéolos e joga fora o gás carbônico, porque ele é maléfico, né? Ele é prejudicial à vida humana. O sistema digestório, falamos já dele um pouco lá atrás, certo? Na parte orgânica do corpo. Tem como principal função a realização da digestão, que começa já na boca, tá? Através da saliva, nós já digerimos grande parte dos alimentos que nós comemos todos os dias, né? Então, a quebra de alimentos pelos dentes, o dente quebra mecanicamente, o estômago quebra quimicamente, tá bom? A absorção dos componentes nutritivos e a eliminação de substâncias são as funções do nosso sistema digestório. Então, o alimento entra pela boca, é empurrado para o estômago por um movimento chamado de peristáltico. Então, é por isso que você pode sim mastigar e engolir de cabeça para baixo, que a comida vai para o estômago. E não como a vozinha dizia aí, né? As avós tinham mania de dizer: menino, não se pendura de cabeça para baixo, não, peste. Porque tu vai botar toda a comida que você comeu para dentro da sua cabeça, vai para o seu cérebro, né? Vai para o cérebro do menino. É cérebro, né, galera? E então as avós tinham essa mania, né? O capetinha tá lá, acabou de almoçar e você vai se pendurar no pé de goiaba, de cabeça para baixo, imagina, né? É uma peste mesmo, né? Brincadeira, tá, gente? Então, aí a avózinha grita: menino, seu empesteado, sai desse pé de goiaba, não de pendura de cabeça para baixo, não, que tu vai fazer a comida que você acabou de comer ir para sua cabeça. Mas não vai, tá, pessoal? Porque o movimento peristáltico, que é o movimento muscular do esôfago, vai empurrar o alimento até o estômago, onde ele vai sofrer a quebra química, ok? Essa quebra química é a digestão, né? Através do suco gástrico ou suco estomacal. Aí vai empurrar pelo duodeno esse alimento para sair do estômago, é uma contração muscular que o estômago sofre. E esse alimento vai sair pela vesícula biliar, através da saída do duodeno. Na saída do alimento na bílis, a bílis, que é uma glândula também, né, vai secretar, vai liberar uma substância que vai quebrar as gorduras que existem naquele alimento que acabou de ser digerido pelo estômago. Para quê? Para que essa gordura em excesso, em moléculas muito grandes, não chegue aos intestinos, principalmente ao delgado, né? E muito menos à corrente sanguínea, causando entupimento das veias, que causa problemas cardíacos, né? Então, após a saída do alimento vai acontecer isso. O pâncreas, por sua vez, na saída do alimento também vai injetar no alimento, vai secretar insulina, o que vai fazer com que todos os açúcares, de todas as formas de açúcares que existiam nesse alimento, sejam digeridas, quebradas quimicamente, para que não haja problemas de diabetes. Beleza? Aqui nós temos o cólon transversal, né, que é uma parte do intestino grosso, que tudo é intestino grosso, ó, por onde o cursor está passeando é o intestino grosso, até aqui. Beleza? Aqui nós temos o cólon ascendente, que é a parte que sobe, né? Temos o apêndice aqui, ó, uma vesículazinha que e muita gente inflama, né? E aí tem que retirar e jogar fora, porque não serve para nada, depois da infância não serve para mais nada. Beleza? O seco é a parte final, ou inicial do intestino grosso, né? Aqui no caso é a parte inicial do intestino grosso. Beleza?
o cólon ascendente, o cólon que sobe, o cólon transversal, que é o do meio, horizontalmente, o cólon descendente, que é o que desce, vai ligar o intestino grosso ao reto e ao ânus, onde o alimento é. Aqui nós temos os 6 metros de tripa, né? Como eu falei, desculpe o termo, mas é isso mesmo, né? 6 metros de tripas que formam o intestino fino ou o intestino delgado, tá? Porque a palavra delgado em espanhol, traduzindo, significa fino, né? Magro, beleza? E o ânus que termina o processo digestório através da eliminação das fezes, tá bom? Sem água, hein, galera? Não pode sair água nas fezes. Então, saiu água nas fezes, nós temos a diarreia, beleza? E diarreia pode ser letal, ok? Sistema genital feminino e mamas, né? Principal função, reprodução. Principais componentes, ovários, trompas, útero e vagina. Nós estamos falando aqui de uretra, tá, gente? A uretra é a parte excretora do aparelho genital feminino, tá bom? Nós vamos falar aqui só a nível reprodutivo, tá? De produção de célula reprodutiva e de gestação e da amamentação, que é o caso das mamas, né? Então nós temos aqui, ó, toda a estrutura do aparelho genital. Aqui o canal vaginal, abertura vaginal, as glândulas de Bartholin, são glândulas importantes para o funcionamento desse órgão do corpo feminino. A uretra, que é o aparelho excretor, né? O clítoris, que é uma parte estimulante do corpo feminino. Os grandes lábios, que promovem a proteção contra bactérias nocivas causadoras de doença, e algumas ainda conseguem passar por essa parte do sistema genital da mulher e causar várias doenças, né? Algumas bem graves, como o papilomavírus, né? O HPV, por exemplo. Ele se aloja aqui, o vírus, e aqui ele se prolifera causando doenças, uma doença chamada HPV, que pode levar a mulher à morte, se não for tratada devidamente no tempo certo, tá? No tempo hábil, né? Os pequenos lábios, que ainda também compõem a parte de proteção do aparelho genital feminino. Aqui o útero, propriamente dito, né? Composto pelas trompas de Falópio, que são as tubas uterinas, tá? Trompas de Falópio ou tubas uterinas é o nome dado a essa estrutura. Os ovários, onde o hormônio é produzido, né? Progesterona, estradiol. A ocitocina não, a ocitocina é na mama, tá, gente? A ocitocina é um hormônio feminino para a produção de leite. E a ocitocina, então, ela vai ser produzida em grande quantidade quando? Na gestação, né? Na gravidez, beleza? Os ovários produzem estradiol e progesterona, e também o óvulo, que é liberado através das tubas uterinas ou das trompas de Falópio até o útero, para que, havendo um ato sexual e havendo espermatozoide, possa haver uma fecundação e posteriormente uma gravidez, uma gestação, beleza? O útero, que é essa parte aqui, essa parede aqui, pessoal, essa parede, as três, né? As paredes do útero, chamadas de endométrio, elas descamam todos os meses. O que é descamar? É se soltar, né? As células que revestem essa parede, chamada de endométrio, parede uterina, se descama, se solta todos os meses. Esse evento, esse fenômeno é chamado de menstruação, tá bom, pessoal? Por isso que sai sangue, meninas. Por quê? Porque isso aqui são células, né? Todas as células possuem o sangue nelas, né? E a constituição da mucosa uterina, do endométrio, é de células sanguíneas ligadas a vasos sanguíneos. Aliás, o aparelho genital da mulher, principalmente a abertura vaginal, o canal vaginal, é altamente vascularizado, ou seja, possui milhões de vasos sanguíneos, e o útero não é diferente. Quando essa parede aqui se descama, se solta, promove um fenômeno chamado de menstruação. Por que ele faz isso, professor? Porque aqui tem um óvulo velho já, né? A cada 21 dias, podendo ser mais, ser menos, depende da mulher, né? Da genética da mulher. Então, a cada ciclo menstrual, antecedendo a cada ciclo menstrual, o óvulo que estava aqui perde a validade e ele vai ser jogado fora junto com a descamação do endométrio, a menstruação. Para quê? Para que isso tudo se renove com células novas, inclusive a liberação de um óvulo novo que poderá ou não vir a ser fecundado. Beleza? Aqui é a cérvix, que é uma parte chamada também de colo do útero,
e a vagina, que é o canal vaginal, tá bom? Então, vagina não é necessariamente todo o aparelho genital da mulher, tá? É mais mesmo essa abertura voltada principalmente para a reprodução, ok? As principais funções agora do aparelho masculino, genital masculino. Principais funções, reprodução, né? Principais funções é a reprodução, mas aqui tem excreção também, que é a urina, né? As principais componentes, a bolsa escrotal, né? Que é essa parte aqui onde fica os testículos, né? Onde ficam os testículos, beleza? Nos testículos nós temos essa parte chamada de epidídimo, é aqui que ocorre a produção. Então, os testículos, eles produzem o hormônio testosterona, é o hormônio do homem, né? Então, a testosterona é produzida nos testículos, que vai estimular por meio, ou vai receber os impulsos da hipófise, porque ela está presente aqui também, tá, galera? Então, a hipófise recebe lá, por exemplo, quando o garoto sai da infância e vai se tornar um adolescente, o corpo dele vai sofrer várias transformações. E a hipófise, que faz parte dessas transformações, da promoção disso tudo, vai estimular que essa parte do corpo, que são os testículos, produzam mais testosterona, 1000 vezes mais do que havia, e através da testosterona ocorre a produção dos espermatozoides, que estão aqui, ó, são produzidos no epidídimo, que possui aqui, ó, canais, chamados de canais deferentes, de aferente e deferente, né? Aferente, deferente, né? Aferente que sobe, deferente que desce. Então vai levar o espermatozoide até o encontro, né? Até a ligação aqui, ó, com as glândulas seminais. A glândula seminal ou as glândulas seminais do homem possuem um líquido chamado de sêmen, pessoal, que é o líquido esbranquiçado, leitoso, que sai na ejaculação masculina. Esse líquido, ele é rico em antibactericidas e em nutrientes, açúcares principalmente. Para quê? Para fornecer energia para os espermatozoides, que vão ter uma batalha gigantesca no canal vaginal quando liberados lá para procurarem quimicamente serem atraídos, encontrarem e perfurarem a parede do óvulo para daí fecundarem esse óvulo, gerando ou produzindo uma gestação. Beleza? Nós temos aí as vesículas seminais, então, que produzem sêmen, tá bom? E aqui daqui só sai espermatozoide. O sêmen encontra nesse canal chamado de aferente. O espermatozoide vai, por meio de, claro, né, impulsos nervosos, vai receber o sêmen, que é esse líquido protetor e nutritivo, que vai proteger e nutrir os espermatozoides para que eles tenham êxito na batalha deles, que é encontrar o óvulo e fecundá-lo, beleza? A próstata, que é essa bolsa, né? Essa bolsa aqui, ó, que ela pode inflamar, e quando ela inflama, você pode ter um problema prostático, né? Uma inflamação grave da próstata ocasiona o câncer de próstata, ok? E o pênis, que é o aparelho reprodutivo, que libera espermatozoide pela uretra e também urina pela uretra. O homem, pessoal, não possui um canal ou uma via separada para a urina e outra para o espermatozoide. Não, tá? A mesma via que a uretra, que libera a urina, vai liberar o espermatozoide. Mas, professor, a urina não é altamente ácida, muito bactericida, muito bacteriana, né? Possui muita bactéria na urina. Esse espermatozoide não vai sofrer com efeitos disso? Não vai, né? Porque antes da liberação do espermatozoide com o sêmen, antes da ejaculação propriamente dita, sai um líquido, né? Que muitos têm medo, né? As meninas, os meninos têm medo de que esse líquido engravide. Aquele líquidozinho, professor, que sai antes da ejaculação do homem, ele engravida? Não, viu, pessoal? Por quê? Porque ele é um líquido de limpeza do canal uretral, para retirada do resto de urina, daquilo que a urina tem que pode causar dano ao espermatozoide. Então o canal é limpo primeiro, antes que o espermatozoide junto ao sêmen seja
passe por esse canal chamado de uretra, tá bom? Na mulher, voltando um pouquinho só para esclarecer que eu esqueci de falar, aqui, ó, é por aqui que entra o espermatozoide, é por aqui que o filho sai, né, num parto normal, não sendo o mesmo canal por onde a urina sai. Aqui a uretra da mulher, a urina da mulher sai por aqui e não por aqui. Então o canal de reprodução da mulher é muito mais, digamos, protegido porque não tem a saída da urina junto ali, tá bom? Aqui o sangue, né? E eu vou parar por aqui porque a aula já está grande. Vou parar na parte do sangue, que é o tecido hematopoético. Ah não, é o último, vamos lá. Tecido hematopoético é o tecido sanguíneo propriamente dito, mas mais especificamente onde o sangue é produzido no corpo humano. Você sabia que o seu corpo produz sangue o tempo todo, células sanguíneas novas a todo momento? Pois é. Esse sangue novo é produzido numa parte chamada de esponjosa ou de medula óssea vermelha. São as partes moles de alguns ossos do nosso corpo ou de algumas junções ósseas do nosso corpo, como por exemplo a ligação, né, a cabeça do úmero que é a parte do nosso antebraço, né, onde fica o bíceps, né, e o tríceps. Então esse osso é chamado de úmero. Ele se liga à escápula e à clavícula por meio de uma cabeça que há no úmero chamada de parte ou de medula óssea vermelha ou de parte esponjosa. É nessa parte, tanto ali quanto na ligação do fêmur com o osso pélvico, também na ligação que há ali entre os discos vertebrais, que são ossos esponjosos, ok? Em todas essas partes do nosso corpo ocorre a produção de quê? Células sanguíneas. Para quê? Para dar origem a novas células quando aquelas velhas morrerem. Morrem, professor? Pois é, morrem, não é? Chama-se apoptose, que traduzindo do latim para nós, para o nosso português, significa morte programada de célula. Beleza? Então as células têm vida, têm tempo de vida, ciclo biológico, morrem e novas células têm que tomar o lugar das que morreram, principalmente glóbulos vermelhos, que obviamente, né, é a maior quantidade de células, ou são as células mais abundantes do sangue, as células vermelhas. Por quê? Porque fazem o sangue se tornar o quê? Vermelho, né? Então o sangue é vermelho devido à grande quantidade de células vermelhas, as hemácias, tá bom? Aqui o capilar sanguíneo não é capilar de cabelo, capilar sanguíneo, que é a parede do vaso sanguíneo. Os glóbulos brancos são os fabricantes de anticorpos, né, os leucócitos, que produzem linfócitos, também chamados de anticorpos. As plaquetas, fragmentos celulares que promovem a coagulação de sangue, o engrossamento e a secagem do sangue no local ferido, né, onde a hemorragia está ocorrendo. E o plasma, que é o líquido que se une a todas essas células formando o sangue. Beleza? Essa questão não vou cobrar de vocês, mas a gente vai ter uma atividade que vai estar postada na plataforma do Google Class, tá na sala da turma de vocês, para que vocês a desenvolvam. Beleza, galera? Então é isso, muito obrigado por sua atenção nessa aula, espero que tenha aprendido um pouco pelo menos e que o que você aprendeu aqui não só sirva para você responder a atividade da plataforma, mas para a sua vida, de alguma forma, contribuindo aí para o seu crescimento como pessoa. Beijo. Beleza, galera? Um grande beijo no seu coração. Até a próxima aula. Até mais, pessoal.